E aí, gente, muito buenos dias, muito bem, meus queridos, inovando aqui, velho, tem que inovar, ué. Quem para no tempo, roda, aprendendo a falar espanhol, espanhol. Continuar, dar uma leidinha num livrinho batuta, ixi, a resolução não tá das melhores, mas tudo bem, o importante é o conteúdo. Se o conteúdo for bom, gente, o negócio é bom. O negócio é bom. Bom, 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 muito bom, bom, bom. Capítulo 2, vamos ver se vai direto. Nossa, não, eu vou chorar. E tem exercício. Problema não. Nego bruto, mas acaba bruto. A gente consegue. Capítulo 2. Identificando seu estado atual. Eu acho que dá para traduzir em como está a sua vida hoje. Tenho feito essa pergunta a milhares de pessoas durante o método CIS e outros treinamentos que ministro. Agora gostaria de fazê-las a você. Como está a sua vida? Como estão seus sonhos e objetivos? Começar da primeira, né? Como está a sua vida? De 0 a 10. Como é que tá a parte emocional, relacionamento com a família, parente, parte do dinheiro? Como estão seus sonhos e objetivos? Quais são seus sonhos e objetivos? Se tem 10 passos até eles, em qual passo eu estou? Você tem sido próspero ou limitado? Eu acho que aqui nessa questão dá para entrar, pelo menos é o que me vem na cabeça, como você tem sido, mão de vaca, limitado, ou pródigo? Não, pródigo, ou mão solta, dá dinheiro para todo mundo, quer ajudar todo mundo. Realizado ou frustrado? Alcança o que você quer ou não? E ainda, como será seu futuro se continuar a viver como tem vivido? A vida é uma trajetória com início, meio e fim. A maioria das pessoas busca o fim, ou seja, a chegada aos seus objetivos, as conquistas, mas elas esquecem de duas coisas muito importantes. A primeira é a trajetória. A trajetória é boa, vale a pena percorrer? O caminho a ser seguido, que precisa ser tão prazeroso quanto a chegada. Ou estaremos sempre adiando nossa felicidade para quando alcançarmos o próximo objetivo? O caminho deve ser tão prazeroso quanto a chegada, ou estaremos sempre adiando nossa felicidade? Preciso refletir nessa frase aqui, nessa colocação. A segunda é o local de partida. Se eu quero ir para a China, preciso saber onde estou hoje, pois, dependendo de onde eu esteja, a rota vai ser diferente. Acho que eu entendi agora uma. Seria mais ou menos assim. A gente tem as coordenadas geográficas, norte, sul. Da mesma forma a gente tem os 11 pilares da vida, né? Mais para frente deve comentar o assunto. Eu vou tentar, hein? Vou tentar. Família, parente, social que entre os amigos,
emocional, financeiro, profissional, educação, relacionamento, no caso conjugal, filhos. Eu acho que tá faltando ainda, hein? Tá faltando, mas nós vamos ver. Aí nós vamos achar. Então, esses critérios seriam as coordenadas geográficas. E aí, a partir da nota que nós damos a cada um, é claro, considerando o dia de hoje, não o que eu quero, eu teria a minha localização. O destino, vamos dizer, se eu estiver em São Paulo, a rota será uma. Se eu estiver em Porto Alegre, outra. Mas em Londres, outra diferente. O destino pode até ser o mesmo, mas se eu não souber onde estou, vou pegar caminhos errados, transportes inapropriados. Um exemplo, pelo menos assim que eu consegui enxergar, vamos supor, eu não tenho muito dinheiro para investir, porém eu monto um plano de negócios que envolveria um aporte de 100 mil reais, ou talvez o inverso. Eu tenho o dinheiro para fazer um grande investimento, mas sou murrinha, tenho muito medo e por isso eu evito, né? Deixo de gastar, deixo de investir o necessário e começo a trabalhar com coisas menores. Daí a grande importância de saber onde está a sua vida hoje, não apenas em linhas gerais, mas em cada uma das áreas. Como nós podemos definir uma rota se não soubermos onde estamos? Como eu posso melhorar meu casamento se eu não sei como ele está de verdade? Eu tenho poupança, dívidas, organização financeira? Como eu posso melhorar minhas finanças sem ter a consciência de como elas estão? Conhecer o próprio estado atual em cada área da vida é o início de toda a jornada e de todas as mudanças. Esse é o primeiro desafio. Portanto, é o nosso primeiro exercício. Exercício 1. Como está a sua vida hoje em cada uma das áreas? Escreva, pelo menos, 2 linhas para cada item. Pilar familiar. Aqui eu consigo imaginar por exemplo, qual é sua relação com seu pai, com sua mãe? Estão brigados ou tem um bom convívio? Quantas vezes eu ligo por semana para qualquer dos dois, ou até mesmo para os dois? Eu consigo suprir as necessidades dos meus pais, supondo que sejam pessoas mais simples? Ou pode ser. Deixa eu pensar mais colocações. Me vem à mente são essas por enquanto. Profissional. Estou feliz no meu emprego? Tenho um bom relacionamento com a equipe? Sou reconhecido, bem remunerado? Saúde. Como é que está a gordura no fígado? Meu colesterol? O IMC, o peso está dentro? Tá indo na academia? Não tá? Isso é mais fácil, né? Social. Tem amigos?
Bons amigos? Posso confiar? Já me traíram? São língua solta? Financeiro? As contas? Os boletos já venceram? Vão vencer? Paguei? Não paguei? Como é que está a entrada? Está recebendo? Os lucros estão dentro do projetado? Emocional. Emocional me lembra muito a questão da história interna. A minha história interna me traz alegria, felicidade, ou tristeza, depressão, raiva. Quais são as emoções que eu sinto com mais frequência? Pare agora durante alguns minutos e, de olhos fechados, reflita com sinceridade sobre a sua existência, sobre suas facilidades e dificuldades. Reflita sobre quem você tem sido. Essa parte aqui eu acredito que é uma forma de... não é de sentir aquilo que eu coloquei nesses quesitos, nesses 11 quesitos, para sair de uma coisa muito racional e entrar mais no emocional, para gerar uma mudança significativa. O que eu trago nesse livro é a possibilidade de se tornar alguém diferente e muito melhor de quem você tem sido. Aqui eu tenho um cuidado, né? É claro que eu creio que a gente tem que ser grato e feliz pelo que nós temos hoje. Talvez um ponto de partida. Só a questão de pensar que o meu carro não é o carro que eu quero, mas uma Lamborghini, só um exemplo, já é uma coisa perigosa. Porque se Deus me abençoou com o carro que eu tenho, se com meu esforço eu conseguir o carro que eu possuo, eu preciso ser grato por isso, né? Eu preciso ser grato. Ser grato por quem eu sou hoje, pela vida que eu tenho, é o que a gente viu no capítulo anterior, o acordar feliz, o acordar e sentir que algo está diferente. Se ontem eu reclamava, hoje eu agradeço. Eu penso que essa é a primeira mudança que nós temos que fazer. Um grande engano da maioria das pessoas é achar que são o que são, e como uma estátua de mármore. Continuarão a ser da mesma maneira para sempre, sem a possibilidade de mudanças e de transformações. Então, essa parte aqui é interessante. Essa aqui me lembra a própria questão filosófica do ato e da potência. Existe o ato, que é aquilo que é, e a potência é a capacidade de mudar, de ser diferente. Nós estamos em constante transformação. Como diria Heráclito, as águas que passam no rio hoje não são as mesmas que passarão amanhã. Tudo muda. Hoje as minhas células têm uma idade, amanhã terão outra. Daqui a alguns anos não terão a mesma eficiência. Tenho brincado com tais pessoas dizendo que elas foram acometidas da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, sou assim. Vou ser sempre assim. Gabriela. Como diz a composição de Dorival Caymmi, seria uma terrível maldição estarmos condenados a não mudar, a sermos para sempre da mesma maneira. Seria como se o mesmo dia se repetisse por vários anos.
Eu acredito que a nossa essência foi criada por Deus e é imutável, até porque é perfeita. Porém, a criação que tivemos, a educação que recebemos, os ambientes que frequentamos e a quantidade e qualidade de amor que nos foi dada, tudo isso nos tornou pessoas distantes dos nossos sonhos e potenciais, ou encaminhados a eles, né? A ponto de nos perguntarmos quem somos. Como já sabemos, podemos ser e viver de maneira diferente do que temos sido e vivido até hoje. Podemos ser mais motivados, mais alegres, amorosos, competitivos, vitoriosos, entusiasmados, felizes, enfim, podemos ser quase tudo o que quisermos. Isso é ser humano, ou seja, exercer de forma digna o livre-arbítrio que Deus nos deu. Acredite, você pode optar por uma vida muito melhor, mais farta de amor, conquistas e realizações. Exercício 2. Responda as perguntas a seguir com muito empenho, sinceridade e humildade. 1. Ser. Quem é você? Escreva sobre seus sonhos, projetos, medos, ansiedades e preocupações. Quem sou eu? Eu sou Moisés. Eu sonho em ter uma casa gigante para caber muita gente, muitas pessoas. Meu projeto seria, eu gostaria muito de... Eita, gente, travei agora, porque se tem o quem é você, será que é o hoje? Vamos trabalhar aqui do jeito que eu acho que é. Projetos. Tenho vontade de ter uma fábrica de peças, ou uma fábrica de algo que eu possa contratar muita gente. Muita gente. Ainda não sei qual a produção, mas sei que eu quero ter muitas pessoas trabalhando ali. Medos. Tenho medo de... Tenho medo de dar errado. Fracasso. Ansiedades. O que me deixa ansioso? É justamente o meu medo de dar errado, de fazer uma coisa, trabalhar meses e no final o trem desandar. Sou preocupado com quase tudo e todos. Se tá bem, não tá, tá feliz, não tá. Fazer. O que você tem feito? Onde tem trabalhado e fazendo o quê? Quais cursos tem feito? Quais atividades físicas praticado? O que você vem fazendo em prol de si, de sua família e do mundo? Você se sente feliz com a vida que tem levado todos os dias? Onde eu tenho trabalhado? Eu tenho trabalhado muito com a questão das lives. E fazendo o que? Lives. Quais os cursos tenho feito? Estudo bastante, leio muitos livros, principalmente esse que estamos lendo agora. Cursos, talvez a formação em coaching, né? Agora a parte prática. Qual atividade física tem praticado? Academia, musculação, fortinho. O que vem fazendo em prol de si mesmo, de sua família e do mundo? Estou pensando em começar a ajudar com distribuição de alimento a morador de rua. Você se sente feliz com o que a vida tem levado todos os dias?
Sim, sou feliz. Eu, ou não. Não, sou. Gosto do que faço. Ter. O que você tem no contexto material? Onde mora? Que carro possui? Quais roupas veste? Possui poupança? Quais são os maiores bens que você possui? Onde moro? Moro com os meus pais atualmente. Qual carro possuo? Não tenho carro. Não tenho por enquanto necessidade, mas estou revendo essa questão. Quais roupas veste? Uai, gosto, roupas boas. Não sei explicar. Possui poupança pequenininha. Preciso melhorar muito aí. Quais são os maiores bens que você possui? Uai, um notebook. Se for efetivamente, depende se for efetivo ou não, tem que ver. Se, após observar essa resposta, você perceber que está tudo ótimo, que é quem gostaria de ser, faz o que gostaria de fazer e tem tudo que sempre quis ter, que não existe nada mais a conquistar, então você não precisa deste livro. Então eu preciso deste livro. Aconselho que o dê de presente a alguém que de fato acredite precisar de ajuda. Para você que precisa de ajuda, a minha proposta é que você seja uma pessoa diferente. Faça coisas que não fazia, faça de forma prazerosa e só assim tenha o que sempre quis ter. É nessa jornada, nesse mundo mágico que você está entrando agora, um mundo de possibilidades chamado autorresponsabilidade, um mundo de caminhos e escolhas, uma maneira simples e eficaz de construir uma vida extraordinária. Para trilhar essa jornada e entender ainda melhor quem você vem sendo e quem deve se tornar, é fundamental avaliar a sua inteligência emocional. De acordo com o psicólogo Daniel Goleman, PhD pela Universidade de Harvard e criador da teoria, a inteligência emocional se divide em dois domínios principais: as competências pessoais e sociais. Vamos entender quais são os elementos de ambos. Então, para continuar a leitura deste livro, é importante que haja autoavaliação em cada uma dessas competências descritas por Goleman, e que você perceberá onde de fato estão suas maiores demandas em termos de competências emocionais. Após ler o livro e fazer os exercícios propostos, você deve voltar para a avaliação a seguir. Pontuar novamente cada um destes fundamentos e observar quais foram as conquistas no campo da inteligência emocional, após o uso e a prática da autorresponsabilidade. Competência pessoal. Capacidade de se conectar consigo mesmo, manifestando o melhor de si, e desse modo, estando apto a crescer e desenvolver-se de forma contínua. Aqui está o ranking de notas: 1 a 2, totalmente insatisfatório; 3 a 4, insatisfatório; 5 a 6, regular; 7 a 8, satisfatório; 9 a 10, supera as expectativas. Antes e depois. Acho que o depois é onde eu quero chegar. De cara eu ponho tudo 10, né? Acho que é o normal. Mas vamos lá. Autoconsciência emocional. Você tem sido capaz de identificar e compreender as próprias emoções, bem como reconhecer o impacto delas na sua forma de agir, de tomar decisões e de se relacionar com os outros? Tem usado suas emoções como aliadas? Autoavaliação precisa. Você conhece os próprios limites e possibilidades, sem se supervalorizar ou se subestimar? Coloca-se de maneira correta em cada desafio e, sobretudo, é capaz de distinguir uma oportunidade de uma autossabotagem? Essa é uma pergunta curiosa. Observar uma oportunidade e saber: isso aqui é uma sabotagem ou uma ajuda? Autoconfiança. Você tem um sólido senso do próprio valor,
capacidade e potencial sólido. Não é só uma coisa abstrata, hein? É capaz de enfrentar seus desafios de forma segura e autoconfiante e confiante. Autocontrole emocional. Você consegue manter suas emoções e impulsos destrutivos sob controle em momentos de estresse? Ou seja, não sai agredindo, xingando, falando que não deve. Superação. Você possui ímpeto para melhorar o próprio desempenho a fim de satisfazer padrões internos de excelência? Acredita que tudo pode ser melhor e que sempre é possível ir além e conquistar algo mais? Iniciativa. Você está sempre pronto para perceber e aproveitar oportunidades, não se deixando paralisar pela zona de conforto ou acomodação. A questão da zona de conforto, essa é complicada. Às vezes ela engana a gente. Muitas vezes acontece comigo, eu penso que eu estou fora, quando na verdade eu estou no centro da zona de conforto. Transparência. Seus comportamentos têm sido totalmente fundamentados na honestidade e na integridade, não só com os outros, mas consigo mesmo. Você tem sido digno de confiança? Digno de confiança. O quanto as pessoas que o conhecem de fato confiam em você? Seu melhor amigo te emprestaria dinheiro? Quanto? Se numa situação aí de desespero, o seu irmão te ligaria ou ligaria para outra pessoa? Adaptabilidade. Você tem se colocado de forma flexível na adaptação a pessoas com estilos diferentes? Você tem se adequado e flexibilizado em situações diferentes e incomuns? Otimismo. Você sempre busca ver o lado bom dos acontecimentos em qualquer situação? Um amigo meu, inteligente, até uma vez me ensinou isso. Sobre a capacidade de ver o lado bom, até na pior situação. Numa morte, num acidente. A gente pode pegar do próprio capítulo 1, né? O acidente do Paulo com o carro quase em chamas. E ainda assim, poderia ter desencadeado ali uma síndrome. Pelo contrário, ele entendeu aquilo e usou, e aquilo provocou uma mudança, né? Junto com outros fatores, claro. Agora você sabe quais competências emocionais pessoais estão mais frágeis. Dessa forma, pode visualizar quais prejuízos vem tendo em decorrência da falta de inteligência emocional. Vamos a um exemplo. Suponhamos que sua competência emocional pessoal número 5, superação, está com nota 3. Isso é um indicativo de que você poderia estar fazendo e produzindo muito mais, mas não está. Como consequência, sua vida provavelmente carece de realizações e conquistas. Agora, imagine que sua autoavaliação na competência 3, autoconfiança, foi de apenas 4. Isso indica que você tem falhado diante de alguns desafios por insegurança, paralisando-se frente às oportunidades. Esses dias eu estava fazendo um teste dessa questão aqui de avaliar competências, né? E fiquei com a questão na cabeça. Vamos supor que a pessoa coloca número 5 na área de superação. Um indicativo de que você poderia estar fazendo e produzindo muito mais, mas não está. Mas na autoconfiança ela bota 10. É uma defasagem de 5 pontos, é alta. Será que essa questão da superação como é que eu vou dizer? Não está sendo sabotada? A falta de superação não está sendo minada pelo excesso de autoconfiança? Eu estou tão autoconfiante ali, tão seguro de mim mesmo, que eu travo e aí eu produzo menos. Fiquei com isso na cabeça. Assim, peço que marque todas as competências emocionais
pessoais que estão com nota abaixo de 7. Exercício 3. Para cada competência com nota inferior a 7, escreva quais prejuízos você vem tendo. Faça como no exemplo. Autoconfiança. 4. Eu me apresentei mal em uma entrevista de emprego por falta de autoconfiança e também não tive coragem de empreender como amiga. Hoje ela está muito bem no negócio em que não entrei. Prejuízos nas competências emocionais pessoais. Aqui a gente tem a grade, né, de avaliação das competências: autoconsciência emocional, autoavaliação precisa, autoconfiança, autocontrole emocional, superação, iniciativa, transparência, adaptabilidade e otimismo. Após finalizar esse exercício, é mais fácil perceber quais competências emocionais pessoais precisam de sua atenção. Agora é hora de analisar as suas competências sociais. Competência social. Capacidade de se conectar de forma positiva e harmônica com as pessoas à sua volta e, dessa maneira, contribuir com o crescimento delas e seu também. Empatia. Você é capaz de perceber as emoções alheias, compreender seus pontos de vista e se interessar de maneira ativa por suas preocupações? Com empatia ao que outras pessoas sentem? Consciência organizacional. Você consegue identificar e compreender as conexões sociais ao seu redor, sabendo com quem, como e quando deve falar? Eu olho isso aqui e penso muito em, por exemplo, eu tenho um problema na empresa e vou falar com a pessoa errada. Serviço. Você reconhece e busca satisfazer as necessidades das pessoas à sua volta? Você serve, auxilia e colabora sem pedir nada em troca? Liderança inspiradora. Você orienta e motiva com uma visão instigante, conduzindo pessoas a objetivos maiores, possibilitando que elas façam o que antes não fariam e cheguem onde, sem sua liderança, não chegariam. Influência. Você dispõe da capacidade de persuadir e influenciar pessoas para que elas ajam de forma positiva e consistente? Olha, eu estou lendo cada um desses quesitos e lembrando de uma pessoa que eu admiro por causa disso. E isso tem me ajudado a me dar uma nota. Desenvolvimento dos demais. Você cultiva as capacidades alheias por meio de feedback e orientação? Você se preocupa em desenvolver, ensinar e capacitar as pessoas ao seu redor para que sejam mais e melhores do que já são? Catalisação de mudanças. Você inicia e gerencia mudanças, liderando pessoas para uma nova e melhor direção? Gerenciamento de conflitos. Você se empenha em solucionar divergências entre as pessoas, levando-as à integração, à conciliação, à aceitação e ao respeito mútuo? Você é um mediador? Trabalho em equipe. Você é capaz de colaborar com o trabalho em equipe em alto desempenho? Capaz de se colocar como membro de uma equipe e com humildade dar o seu melhor para contribuir com o grupo e os objetivos dele? Nesse aqui eu coloco mais uma questão. Você trabalha bem mesmo não liderando, não levando mérito? Relembrando, os 2 espaços nas tabelas anteriores são para que você, antes de ler o livro, se autoavalie hoje. Além disso, é fundamental refazer a avaliação após terminar a leitura deste livro. Para uma avaliação mais completa, é interessante pedir que alguém de sua confiança o avalie nos mesmos critérios. Dessa forma, você perceberá os ganhos que teve no contexto da inteligência emocional e o quanto esses ganhos já são percebidos pelos outros. Faça o download desta ferramenta no site. Legal ter a ferramenta assim. Exercício. Para cada competência social com nota inferior a 7, escreva quais prejuízos você vem tendo.
como nos exercícios das páginas 21 a 24. Prejuízos nas competências emocionais sociais. Prejuízos. O que eu deixei de ganhar por não ter? Empatia, capacidade de sentir o que o outro sente, se colocar no lugar do. Consciência organizacional, vamos rememorar. Identificar e compreender as conexões sociais, saber com quem fala e como fala também, é importante. Às vezes o senhora, o doutora, faz falta, professor. Serviço. Reconhece e busca satisfazer as necessidades das pessoas à sua volta. Seu avô idoso está no hospital, você visita. Liderança inspiradora. Você instiga quem é seu liderado a chegar a objetivos maiores e elevados. Me lembra muito positividade isso aqui. Influência. Dispõe de capacidade de persuadir e influenciar pessoas. Aqui eu coloco um adendo. De forma correta e moral. Não adianta fazer essa influência de uma forma que não é certa. Desenvolvimento dos demais. Você cultiva as capacidades alheias por meio de feedback e orientação. Cuidado, porque feedback é uma coisa, crítica destrutiva é outra. Catalisação de mudanças. Você inicia e gerencia mudanças, liderando pessoas para uma nova e melhor direção. Gerenciamento de conflitos. Você se empenha em solucionar divergências entre pessoas. Em outras palavras, sem ficar adotando muito lado, consegue apaziguar. Nesse outro, catalisação de mudanças, iniciar e gerenciar mudanças. Aqui é importante observar, essas mudanças têm que ser positivas para a pessoa. Né? Não ser mudanças positivas para você em relação a outra pessoa. Isso é manipulação. Trabalho em equipe. Você é capaz de colaborar com o trabalho em equipe de alto desempenho? De se colocar como membro de uma equipe e com humildade, dar o seu melhor para contribuir com o grupo e os objetivos dele? Se colocar como membro da equipe. Após essa autoavaliação de inteligência emocional e identificação dos pontos de melhorias, leia todo o livro e faça todos os exercícios com dedicação. Só assim é possível, de fato, mudar o seu diagnóstico. A cada capítulo, tenho certeza de que sua vida nunca mais será a mesma, tanto em relação ao seu nível de inteligência emocional, quanto aos resultados de vida. Aquele que for capaz de perder uma corrida sem culpar os outros pela sua derrota tem grande possibilidade de algum dia ser bem-sucedido. Napoleão Hill. Interessante essa frase. Você é capaz de perder uma corrida, olhar para o seu carro e falar: eu tenho que mudar a suspensão, eu tenho que mudar a injeção. Ou quando perde a corrida, olha para o carro do vizinho, para o carro do competidor do lado e fala: ah, tem jeito, o motor do cara é tal, não tem como, ele é filho de não sei quem. Como é que está sendo a sua postura nas competições da vida? E assim a gente termina o capítulo 2. Um capítulo mais extenso, com muitos exercícios bacanas, inteligentes. É bom que venha aqui, ó, toda a análise, né? O que é isso? Não é só uma coisa jogada. Esse livro vem me surpreendendo. Gostei dessa parte inicial, escrever sobre você, né? Achar o seu ponto de partida, a sua localização. Isso é muito importante para sair da ilusão e entrar na realidade. E assim a gente termina. Agradeço a companhia de todos. Como de praxe, né? Como de costume, curte, compartilhe, comente. Vou melhorar.
comente se você quiser entrar na discussão, compartilhe com quem pode fazer bom uso desse livro, desse vídeo, e curta se fez sentido para você, se eu te ajudei de algum modo. Isso me ajuda muito a saber os próximos passos, a pensar nas próximas programações. E assim, desejo um bom dia a todos e tchau!